existe algum tipo de sintoma físico? Você consegue sentir no corpo, você que acaba atuando com bastante atleta de alto rendimento, ou mesmo altos executivos, o que você vê nisso, doutor? Então, eu acho que é muito do que o Ricardo falou, né? Dando continuidade aí, o atleta não consegue render mais no treino, né? Ele sente muito cansaço, um cansaço extremo, a percepção de esforço vai lá para cima, né? Então, a gente poderia comparar aí um burnout aí que para o atleta é o ambiente de trabalho dele, é o treinamento, né? É como se fosse um overtraining aí, né? Assim, a grosso modo, né? Porque ele simplesmente, para ele ir para o treino ou ir para o jogo, fica algo maçante. E acaba tendo atleta que às vezes desiste, enfim, tem atleta, sem citar nomes aqui, que se encontra nesse quadro que, tipo, era atleta que super promissor, tudo, e tá tentando tratar para voltar. Né? Então a gente acaba pegando mesmo esse ambiente, né? Porque é um ambiente de muita cobrança, né? Agora, pô, você pega as Olimpíadas, né? O que o pessoal ficava. Pessoas que até nem acompanham o futebol feminino, não entendem nada, começam a meter o pau, falando assim, pô, a Marta, o time já rendeu mais sem a Marta, sabe? Tipo, coisas assim, óbvio que a gente tem que aceitar a opinião alheia, mas foram comentários muito pesados, né? Assim, e não tem nada a ver, porque a Marta é uma puta jogadora, é atleta, puta pessoa, né? Então, esse tipo de comentário, de cobrança, muitas vezes injusto, é um dos gatilhos aí para você chegar nesse burnout. E aí o atleta vai desenvolvendo isso. Cara, isso é que você trouxe foi muito legal, tá? Porque a gente veio falando dessas coisas dos sintomas, acho que tem mais algumas outras coisas para falar, mas você trouxe uma ideia do ambiente, né? Como às vezes o ambiente, porque vamos imaginar se a própria rede social, a opinião das pessoas, ainda mais quando está falando de figuras públicas como são as atletas que estavam nas Olimpíadas, quer dizer, aquilo importa, é como se fosse um ambiente expandido, vai. Porque aquilo acaba afetando as pessoas, né? Agora, como lidar com isso? Assim, eu vou perguntar para vocês todos, né? Que eu sei que vocês têm muita experiência com atletas e tal, e também com executivos. Eu sei que a gente trabalha junto nos programas de saúde mental para as empresas, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa ideia do ambiente, porque depois eu quero ligar com algo que eu venho né, tratando com as empresas direto o tempo inteiro, que eu acho que tem a ver. Então, a ideia agora, assim, como o ambiente afeta as pessoas para, né, ter detrimento de saúde e entrar no burnout. Quem quer? Quer, Hess? Posso começar. Eu acho que você posicionou bem falando sobre a parte de empresários e atleta. São partes que a gente domina, né? Mas eu queria contribuir de uma forma um pouco diferente. Eu acho que pensando no empresariado, pensando na vida profissional, o burnout ele já é bem difundido enquanto como que ele acontece, o que vai chegar nele. A gente está aqui para realmente colocar na cabeça das pessoas esses primeiros sintomas e explicar um pouquinho de como melhorar. Um atleta, o Chimba até colocou a questão do overtraining, e engraçado, são situações que são muito paralelas, muito equivalentes em âmbitos distintos, né? Porque como a gente colocou, se o cara ele tá treinando bem e o trabalho dele, tô falando não do atleta profissional, né? Tô falando das pessoas que são atletas amadores. Usualmente ele não vem com os dois, ou ele vai para o lado do overtraining, onde o físico sofre, ou ele vai para o lado do burnout, onde por não descansar o físico, o mental, né, o cognitivo sofre. Então, exatamente essa situação que eu queria colocar. Nós temos esses dois paralelos, mas que em algum momento eles se dividem, né? Então, o overtraining, a gente tem um estado pré-overtraining, que é o overreaching, que é saudável. Overreaching significa você esforçar para você render melhor, para você ter ganhos com aquele treino. O burnout, ele até existe uma situação parecida, só que a gente não tem um nome, a gente basicamente fala em estresse. A gente tem situações de estresse que, traçando, né, o seu protocolo para lidar com ele da melhor forma possível, eu também vou evitar um burnout, vou afastar, vou fazer com que minha resistência a ele seja maior. E por que eu falei que eu queria contribuir com algo diferente? A gente vai falar mais de atleta, a gente vai falar mais de empresário, mas eu trabalho muito com ensino, principalmente universitário. E eu queria trazer um pouquinho para esse lado. O estudante, o acadêmico universitário, ele tem muito essa situação em querer abraçar o mundo. Né? Vivemos situações diferentes, a gente tem uma geração um pouco diferente, onde ela tem acesso a muita informação, mas não tão aprofundada, tá tudo na palma da mão, né, tudo no celular, mas ao mesmo tempo eles vivem vamos dizer assim, um storm muito grande de tudo, só informação,
estar em todo lugar ao mesmo tempo, querer se relacionar com outras pessoas, tanto que essa característica que era muito comum no jovem está se perdendo. Eles estão deixando de interagir com as pessoas por conta de outros objetivos, seja estudo, seja realmente se dedicar, no meu caso, no ensino da medicina, mas do estudante de medicina, seja por ele querer fazer milhões de coisas. E aquela velha história, eu brinco que é como se fosse o sartório. O sartório é um músculo da perna que ele faz flexão de quadril, flexão de joelho, rotação externa de quadril, consegue fazer um pouquinho de extensão de joelho em uma posição específica e não faz nada direito. É mais ou menos isso que o acadêmico vai tentar fazer. Ele quer fazer tudo, não faz porcaria nenhuma direito. Chega um momento onde a cabeça não está mais conseguindo dar conta, o sono não está em dia, o físico não está treinado, ele não está conseguindo fazer atividade física da melhor forma possível, está judiando do corpo ou não está treinando o corpo, e chega em uma situação onde tudo isso culmina no burnout. O burnout não é atrelado só à parte profissional, ao empresário, ele também está em outras pessoas. E é isso que a gente tem que também posicionar. Burnout pode acontecer em todos. Só Sim. A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas lembrem, a forma de lidar com ele e também a forma de você entender o timing de cada coisa é muito importante. Depois a gente volta nesse assunto.